Salve galera, bem-vindos de volta. Esse é mais um Pausa pro Insight. Olha só a cara de assustado do Vitor Barberato. Episódio artístico hoje, seu Jandão. Você viu só? Eu diria Coisa que é cultural. Linda. Cultural. Cultural. Bonito, vou te colocar chique, no eixo. Tá Você não Vou sabe te falar nada. um negócio, se você já tá aqui assistindo o começo desse vídeo, se inscreve aqui no canal do Pausa, ativa o sininho, todas as notificações. Aproveita, já curte o episódio, vai ser sensacional, como sempre é. Comenta, também, manda pros amigos, tá com raiva de alguém, aí, manda episódio, pô. Não é isso? Ah, tua sogra tá lá sem fazer nada. Cutuca a véia, manda essa porra pra ela. Ela vai ficar faço feliz. isso com a minha sogra, eu acho muito engraçado. Você manda pra sua sogra? Eu Não. mando, eu te Aí, mostro tá. depois, eu mando no WhatsApp pra ela. Você gostou de... Eu mandei o da demais. Nanoboost pra ela esses dias agora também. Ela não deve ter entendido nada. Matheus, obrigado por ter aceito o nosso convite, cara. É prazer ter você com a gente aqui. Cara, Matheus, gerente, né, do Museu Casa de Portinari. Então, só te apresentar de forma devida. Se você puder começar do começo. Quem é o Matheus e como foi sua trajetória até chegar nesse cargo hoje, cara? Tá. Não, obrigado pelo convite. Imagina. Pra gente é uma honra, né? Trazer um pouquinho da vida de Portinari, um pouquinho do museu, um espaço tão significativo na região. Isso pra gente é bastante bacana, né? A minha história é bem menos interessante que a do Portinari, mas, enfim, eu cheguei ao museu ainda bem jovem, ali na faculdade. Eu me formei em Ciência da Informação e Documentação pela USP em Ribeirão Preto. Legal. Então, ingressei no museu dentro dessa área, a área da documentação. O museu, contrariamente do que muitas pessoas acreditam, é um espaço muito dinâmico, com muitas realidades. Então, nós temos ali diversos programas institucionais que nós temos que fazer a gestão dessas informações e temos que dar sequência, aí, no caso, a diferentes atividades, né? No meu caso, eu estava alocado no programa de acervo. Então, todas as informações relativas à coleção do museu, eu precisava cuidar disso, da pesquisa, levantamento e registro de informações em bancos de dados. Então, minha área sempre foi ligada às informações dos objetos da casa. A casa, daqui a pouco a gente acho que vai falar, né? Mas a casa, ela é duplamente importante porque ela não só foi a casa onde Portinari morou durante a sua infância, parte da juventude para onde ele voltava todos os anos, né, para passar temporadas, mas foi o espaço que ele escolhe como um laboratório. Então ele usa as paredes para desenvolver essas técnicas de pintura que ele aprende, né, durante a sua formação artística, e também é uma sala de aula, porque ele convida seus amigos artistas para vir a Brodowski para treinar, né, a técnica do afresco, sobretudo. Então, o desafio é duplo, porque você não quer só conservar e divulgar o espaço onde residiu, né, Portinari. O espaço também é o suporte onde tem pinturas, né? Então, nós temos todo um cuidado de conservação com relação aos objetos, às pinturas em si, registro, pesquisa. E Portinari é um colosso, é uma coisa enorme, né? Durante a pandemia, nós ficamos lá, né, trabalhando internamente sem público, né? Acho que como a maior parte das instituições, todas as instituições. E no meu caso, eu tinha trabalho com público, sem público, sempre tinha coisas para fazer, porque são muitas informações que a gente pesquisa, levanta, cruza novas descobertas. Então, assim, é um misto de arqueologia com administração, com registro desses processos. Nós temos as redes sociais, o museu tem que ter uma presença também, né, online hoje, né, como toda instituição. Então, é bastante dinâmico. Então, eu venho dessa realidade da documentação e, recentemente, agora, estou na gestão do museu, na gerência. Legal, né? Olha só. Tá vendo? Acho mais legal do Pausa, cara, a gente montou o projeto em 2021. É que vem gente de todas as áreas conversar conosco e a gente sempre aprende muito. Né? Eu estava comentando na última viagem que eu fiz para os Estados Unidos agora que com meus clientes lá, eu falei, mas por que o podcast e tal, né? Vocês ensinam para os caras? Não, ao contrário, a gente fica aprendendo, na verdade. É sensacional. E me diz uma coisa, com certeza muda muito, né, da gestão de documentos para a gestão do museu como um todo, da empresa como um todo, né? Mas acho que tudo começa na história do Portinari, né? Então, se você puder
pincelar para o pessoal que está assistindo a gente qual que é a importância do Portinari, da onde que ele veio, né? Que é um artista da nossa região, né? E muitos talvez não conheçam a história dele, né? O Portinari, ele tem uma história apaixonante, é fácil de assimilar e muito fácil de admirar. Descendente de italianos, então isso bate muito com a realidade de muitas pessoas aqui, sobretudo da nossa região. Nós costumamos falar que o museu ele está alicerçado dentro dessa memória cafeeira, da memória ferroviária e da memória do imigrante. Isso tem tudo a ver com a realidade de Brodowski, né? A cidade de... Aliás, sabe por que chama Brodowski? Já se perguntaram? Cara, eu já ouvi histórias, mas prefiro esperar você contar. Brodowski. Exato, com o W, né? Exatamente. A cidade se chama, foi aportuguesado, né, para Brodowski, mas a pronúncia é exatamente essa que você falou. Em homenagem a um engenheiro que projetou a estação ferroviária feita para o transporte de café. Os fazendeiros da região solicitaram para a Companhia Mogiana, na época, para que fosse construída uma estação por onde passava o leito da Mogiana. E uma vez que foi feito essa estação, ainda no final do século XIX, em homenagem ao engenheiro que se chamava Alexandre Brodowski, ou Aleksander Brodowski, porque ele era polonês, colocaram o nome na estação, Brodowski, ou Brodowski. E então o povoado nasce no entorno dessa estação. E aí o povoado leva o nome da estação, né? Então, assim como várias outras cidades do interior paulista, né, Brodowski está muito relacionado também a essa memória da ferroviária, a memória cafeira, né, está totalmente interligado, e a memória do imigrante. Portinari é filho de Battista Portinari e Domingas Portinari, são italianos, eles vêm para o Brasil para trabalhar justamente nas lavouras de café, se conhecem aqui, se casam e constituem família, e começa a história da família Portinari no Brasil, né? Uma família que teve 12 filhos, Portinari foi o segundo. Ele nasce na Fazenda Santa Rosa, que é próximo ao povoado, né? Portinari é anterior a Brodowski, né? Portinari nasceu em 1903 e Brodowski é de 1913, a emancipação política, né? Só existia realmente um vilarejo povoado. E logo nos primeiros anos de vida das crianças, né, a família se muda para o povoado em busca de melhores condições, em busca do estudo. Então, eles residem em algumas casas ali, próximo de onde hoje é o museu, até que, posteriormente, o seu Battista, com muita dificuldade, consegue adquirir o lote onde hoje é o museu e construir a casa por meio de mutirão. O seu Battista é uma figura sempre foi uma figura muito querida dos brodowskianos. Ele chega da Itália e ele já começa desde sempre a se envolver na vida dos compadres, dos italianos que estão em Brodowski, no sentido de ajudar essas pessoas. E até hoje nós temos um projeto de história oral e eu entrevistava, né, os vovozinhos, as pessoas, né, de mais idade que conviveram com a família, que porventura conheceram Portinari. E a gente percebe que o coração da cidade estava muito... sempre admirou muito o seu Battista, né, que é uma figura que realmente permaneceu no imaginário, né, dos munícipes. E então ele consegue construir essa casa com muita dificuldade. Lá no museu a gente tem até uma sala voltada para isso, que a gente tem uma maquete 3D que mostra como que a casa foi sendo desenvolvida. Isso também fruto de pesquisa. Que legal. E, enfim, ali começa tudo, né? Então a família começa a residir ali e eles percebem que esse menino tem um talento diferente. Ele desenha muito bem, na escola ele se destaca, os amigos pedem para que ele faça desenho, os professores pedem para que ele faça uma ilustração. Então sempre teve já essa áurea de artista, né? E com muita dificuldade a família decide enviar o Portinari para o Rio de Janeiro para estudar pintura e aperfeiçoar a técnica, né? Então, aos 15 anos, ele deixa Brodowski, vai para o Rio e vai estudar na Escola Nacional de Belas Artes. No primeiro momento, ele é
ele é rejeitado, ele não consegue, fruto do estudo muito pobre ainda em Brodowski, né? Ele sequer conseguiu concluir a primeira fase do estudo, porque Brodowski não tinha ainda na época. Sim. Mas no segundo ano ele já consegue entrar na Escola Nacional de Belas Artes. E dali para frente ele passa de fato a viver no Rio de Janeiro, onde ele desenvolve a sua carreira, mas volta todos os anos a Brodowski para visitar os pais, né, e recarregar um pouco da energia brodowskiana dele, né? Algo transformador na vida do Portinari foi o prêmio de viagem à Europa. Na época era feito o Salão Nacional de Belas Artes, onde o ganhador do salão recebia como prêmio uma viagem para a Europa. E essa viagem foi absolutamente transformadora para Portinari quando ele ganha. Ele bateu na trave algumas vezes antes de conseguir, mas no ano que ele ganha, em 28, ele, ao viajar para Paris e lá permanecer por quase 2 anos, ele passa a conhecer... 2 anos? Exato, quase 2 anos. Mas a viagem era de quanto tempo? O prêmio, talvez Sim, esse era o prêmio, porque era um prêmio de estudo... sensacional. Uma bolsa, cara. exatamente. Isso, vários outros artistas ganharam. Aí também transforma na época. de verdade o cara. Exatamente. Mas, particularmente para o Portinari, teve um impacto, porque ele começa a visitar museus de arte e espaços culturais e ele percebe que os países europeus tinham artistas que retratavam a sua gente, retratavam a sua realidade, né? E ele se sente incomodado por ele não ainda, né, era muito jovem, não ter se despertado para isso. E naquele momento ele tem esse estalo. Isso por meio de cartas ele expressa, né? E nós temos uma carta hoje que está lá no museu, mas ela pertence ao Projeto Portinari. O Projeto Portinari é a instituição hoje responsável por toda a obra de Portinari, levantamento dos dados da obra, é presidida pelo próprio filho do artista, que é o João Cândido Portinari. Essa carta pertence ao projeto, mas ela está emprestada lá para o museu, que a gente chama de Carta do Palaninho ou Carta de Paris. O Palaninho era um sitiante de Brodowski, que Portinari, lá em Paris, foi se lembrar dele. Ele fala que, no meio dessa experiência ali europeia, ele vai se lembrar do Palaninho, que era o típico brodowskiano, que andava com roupa rasgada, magricelo, bigode mal feito, é o típico retrato do brodowskiano da época. E ele está ali falando que ele está com saudade. Ele fala, eu tenho saudade de Brodowski. Quando eu voltar, aí ele faz uma promessa. Eu vou ver se eu consigo fazer a minha gente, com aquela roupa, com aquela cor. E ele volta, de fato, da Europa e cumpre essa promessa rigorosamente, produzindo aí mais de 5.000 trabalhos, né? Então, foi um artista que registrou, de fato, né, as mazelas do Brasil, que ele viu. Ele foi muito tocado pela presença de pessoas que migravam também do Nordeste brasileiro até as capitais mais ao sul, né? Nós temos lá os relatos de retirantes passando por Brodowski. As pessoas... ele fala muito que o seu Batista acolhia essas pessoas, colocava os leprosos para dentro da casa, as crianças tudo com medo, sentado na mesa, e o seu Batista tinha um coração que não cabia dentro do peito dele. Então, ele foi muito influenciado e tocado por esse exemplo do pai. E ao mesmo tempo, ele ficava reparando os detalhes dessas pessoas, por exemplo, né? Então, ele vai descrever posteriormente, né, a miséria, a dor, a pobreza, e aí ele começa a transferir tudo isso para a sua obra. Então, foi um artista que, além dele ter uma produção muito vasta, foi alguém que se ocupou, de fato, de denunciar os problemas do Brasil, a realidade brasileira. Também retratou várias pessoas, né, políticos da época, pessoas importantes, artistas, poetas. Então, ele tinha um trânsito bastante livre com relação a essas pessoas, né, a alta camada intelectual da época. Então, ele se tornou essa figura... Nós costumamos falar que é o maior pintor brasileiro de todos os tempos, né? Mas a gente falar, não sei se conta, mas enfim. Mas isso... Mas se não for o maior, com certeza está entre os maiores. Porque... Sem dúvida alguma. Temos outros grandes nomes, com certeza, né? Mas Portinari foi
teve uma envergadura enorme no sentido de atingir pontos inimagináveis com o seu trabalho, e dentro da temática brasileira foi algo assim incomparável, realmente. Com certeza. Cara, falou da documentação, eu vou puxar um patrocinador do Pause aqui para falar um pouquinho, que é a SoftUp, né? Então, se você vende online, se você pretende vender online, eu sugiro que você tenha um ERP. O que é isso? É um software que vai fazer duas coisas, faz muito mais que isso, mas duas coisas são imprescindíveis. Primeiro, geração de notas, e segundo, controle de estoque. Vou dar um exemplo. Você tem sua loja virtual, conta na Dafit, Mercado Livre, Netshoes e, sei lá, Magalu. O seu produto foi vendido pelo Mercado Livre, então você perdeu ele do seu estoque, você tem que tirar ele manualmente de todas as outras plataformas para vender o mesmo produto para outra pessoa. O ERP faz isso de forma automática. Então eu vou puxar agora já um vídeo do pessoal da SoftUp para explicar quais novidades que eles têm, certo, Jean? Certíssimo. Conta pra gente, SoftUp, o que nós temos de novo? Fala, Vitor. Fala, Jean. Aqui é a Lidiane, faço parte do time comercial da SoftUp ERP. A SoftUp surgiu com a missão de oferecer soluções inovadoras para as empresas de diversos setores. Ela começou com o objetivo de ajudar micro e pequenas empresas a impulsionar o seu crescimento por meio da tecnologia. Ao longo dos anos, a empresa conquistou uma posição sólida no mercado de desenvolvimento de software e consultoria empresarial. A SoftUp se destaca por sua abordagem personalizada, trabalhando em estreita colaboração com cada cliente para atender suas necessidades. Sua trajetória de sucesso ao longo dos anos é resultado do compromisso com qualidade, inovação e satisfação do cliente. Valeu, galera da SoftUp. Aí, ó, Muito se bom, tiver muito alguma bom. dúvida, é só falar com os caras lá que eles manjam muito dessa bagaça. Não é Indico isso? sempre. Boa. Vale muito a pena. Cara, você está falando da história do Portinari. Qual foi o momento que ele veio para a fama, que os holofotes voltaram para ele? Bom, ele volta da Europa, aí na década de 30, volta casado, se casa com Maria Vitória, uma uruguaia. E esses primeiros anos da vida dele vão ser bastante difíceis, porque ele está começando a carreira, né? Então, a gente tem notícias, tem relatos, né, da dificuldade dele para pintar sequer quadros. Ele não tinha, por exemplo, então ele pintava às vezes até tecido, qualquer tecido que encontrava, lençol, enfim. Dividia apartamento no Rio de Janeiro com amigos. Foram momentos mais difíceis. Mas ele começa a fazer retratos, né? Então os retratos começam a dar alguma notoriedade e sempre sendo elogiado pela crítica do momento. Em 1935 ele faz a obra Café. Essa obra foi a primeira obra de Portinari premiada no exterior. E dali em diante, ele começa a ter um olhar agora um pouco mais afeiçoado, vamos dizer assim, dos grandes centros artísticos do momento, né? Então, a partir dessa obra, ele começa alguma produção, que é uma obra também já de temática brasileira, né? Mostrando ali o trabalho na lavoura do café, por exemplo, né? Então, a partir de 1935 em diante, ele começa com alguns trabalhos muito significativos. Então, ele vai produzir os murais da Biblioteca de Washington, nos Estados Unidos. Ele vai produzir na década seguinte, né, obras incríveis. Ele vai fazer a Pampulha, em Belo Horizonte, por exemplo, né? Então, ele começa a gozar de prestígio nessa camada artística e intelectual, sempre muito ligado a essas pessoas, né? A gente vê, às vezes, lá a documentação, né, de cartas que Portinari trocou. Isso tudo está disponível no site do Projeto Portinari. Você vai ver as cartas com as pessoas que ele conversa, né? Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, pessoas assim, né, pouco conhecidas, né? Então ele começa... Quase ninguém. Pois é. A partir desse trabalho de 1935, Portinari começa, de fato, a ser enxergado de uma maneira diferente, vamos dizer assim, né? Então, esses trabalhos
muito significativos vão culminar nos 2 painéis Guerra e Paz, que são as obras que estão expostas hoje na sede das Nações Unidas, né? O governo brasileiro decide presentear a ONU, escolhendo um artista para fazer uma obra de arte que representasse, né, o sentimento do Brasil com relação à formação das Nações Unidas, enfim. E Portinari foi o escolhido, evidentemente, e ele vê nessa oportunidade a chance de deixar uma mensagem de fato para o mundo, né? Porque é o espaço que vai congregar o mundo todo na luta pela paz e no combate à guerra, né? Evitando-se a guerra e buscando-se a paz, enfim. Então, justamente, ele demora 4 anos para fazer esses painéis, desde o primeiro estudo até a conclusão desses 2 trabalhos que que foram presenteados, né, e hoje estão em exposição na sede das Nações Unidas. Por isso que Portinari foi, né, desde dos primeiros esforços até chegar nos painéis Guerra e Paz, que é considerada por muitos aí a obra-prima do artista, né, evidentemente que houve muita dificuldade, houve altos e baixos, né? Você vê no começo, imagina uma escola. A gente vê hoje, né? Eu gosto muito de futebol, né? A gente vê casos de clubes negando às vezes o acesso de um jogador que depois vai e estoura, né? E vira um excelente jogador. Você imagina uma escola negando ali num primeiro momento a matrícula de Cândido Portinari, que logo após, né, iria se transformar no grande artista. Mas, enfim, depois ele volta e estuda na mesma escola. Então, assim, desde esse primeiro momento até o painel Guerra e Paz, a história de Portinari é recheada de momentos de dificuldade, mas também de reconhecimento. Normalmente, artista fica famoso depois que morre, o pessoal fala, né? Portinari não, ele foi reconhecido em vida, né, recebeu honrarias nesse sentido, né? E desde lá já era visto como um grande artista, como de fato é. Muito bom, cara. Me fala uma coisa. Museu. Quando nasceu e da onde veio essa decisão de fazer um museu na casa dele? É muito bacana. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu do Van Gogh, em Amsterdã, que também é a casa. E Rembrandt também. Né? Em Rembrandt tem todo como ele misturava as cores para fazer a paleta dele. Assim. Então, é uma experiência que vai muito além das obras. Né? Então, é muito bacana você se conectar realmente ao lugar que aquele cara executava as obras. No caso do Portinari, onde ele viveu a infância dele também. Assim. Como surgiu isso tudo, cara? A proposta do museu é bastante apelativa nesse sentido, né? Porque além de ser um espaço de cultura, de arte, né? De artes visuais, é um museu casa, né? Que isso está muito relacionado a todo mundo, né? Então, é muito sensível e fácil de tocar os corações nesse sentido, porque as pessoas entram e aí começam a estabelecer memórias, né, sobretudo essa nossa geração que ainda tem uma conexão clara com a geração de Portinari e da família, né? Então, muitas pessoas, quando chegam no museu e veem um fogão a lenha, já associa com a avó, já associa, às vezes, com um familiar ou alguma experiência do passado, né? Então, isso é bastante interessante. O esforço para transformar a casa em museu começa desde o momento do falecimento de Portinari. Portinari falece em 1962, ainda aos 58 anos, muito jovem. Jovem demais. Vítima de intoxicação das próprias tintas. Chumbo, né? Exato. As tintas eram muito enriquecidas na época com chumbo. E, sobretudo, é responsabilizado a pintura dos painéis Guerra e Paz, porque são painéis enormes, né? 10 por 14 metros cada um, e ele faz usos absurdos dessas tintas. Ele já havia tido uma crise muito forte na década de 50, o médico já havia proibido Portinari de pintar. Proibiu de viver. Ele falou exatamente com essas palavras: fui proibido de viver. E ele, de fato, ele tenta. Para nossa sorte, ele ainda produz poemas, ele ilustra vários livros e tenta ir para o desenho, mas a vida dele era a pintura. E quando ele recebe esse convite do governo brasileiro, do Itamaraty,
Ele, basicamente, ele assina o atestado de óbito dele ali, ele se entrega loucamente nessa missão. E, então, isso tudo culmina com o falecimento dele em 1962, ainda muito jovem. E a Guerra e Paz que ano que foi? Foi feito entre os anos de 54 e 58. Nossa, é realmente muito próximo, né? Legal. Na década de 50. Que aumenta anos. ainda mais a importância das obras, né? Exatamente. Então, a partir disso, começa um esforço grande da família, do poder público, da comunidade brodowskiana, para transformar aquela casa em museu. A mãe de Portinari ainda está viva, ela tem um sonho de ver essa casa sendo transformada em museu, porque ela já está, a casa é do começo do século e já está em estado de conservação difícil. E as obras estão nas paredes, ali não era simplesmente só conservar a casa, então havia uma necessidade de conservar. De restaurar também. Exatamente, né? As pinturas. Então começa-se um esforço grande dessas três forças, né? A família, em primeiro lugar, evidentemente, seguida do poder público e também das pessoas de Brodowski. E em 1968, o museu é tombado pelo IPHAN, que é o órgão de proteção, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um órgão de proteção do patrimônio, né? Isso foi muito significativo. As autoridades, precisamos ter uma atenção, um olhar de atenção para esse espaço. Em seguida, o museu é tombado também pelo CONDEFAT, que é o órgão estadual. Em 1970, o museu, a casa é transformada finalmente em museu. O museu é inaugurado dia 14 de março de 1970. Né? Ali começa a trajetória do museu. Hoje já são mais de 50 anos aí, de portas abertas, recebendo o público. Quer falar você? Tô ouvindo, cara. A história uma aula, incrível, cara. Né? E aí eu vou te fazer uma pergunta, né? São mais de 50 anos de museu. Sei que você está lá muito... são quantos anos seus lá? Eu tô há 15 anos no museu. 15 anos no museu. Eu imagino o que não tenha mudado em 15 anos, mas eu penso muito... particularmente gosto muito de museus de arte e as experiências de museus têm mudado, né? O que mudou de 50 anos para até os 15 que você entrou e de lá para cá? Assim? Deve ter tido muita mudança. O museu, na experiência, né? Sim, é muito dinâmico, né, o espaço. E a gente tem que estar muito sensível a essas mudanças de paradigma e como a sociedade se organiza, né? Eu mencionei a questão da pandemia, né? A pandemia transformou a realidade de todo mundo e dos museus também, né? Nós já éramos presentes, por exemplo, no ambiente online, mas a pandemia forçou que nós parássemos de ser presentes no face-to-face, né, e fôssemos todos para o ambiente online. Então, a presença do museu nesse ambiente, nas redes sociais, nas ações virtuais, passou a ser, por exemplo, muito mais significativa, né? Mas fora isso, com relação, acho que à exposição, que é o que você deve estar focando aqui. Sim, hoje em dia, não basta você estar com as portas, né, abertas e com a coleção apresentada, né? As pessoas querem muito mais do que isso, né? A gente precisa conversar com as diferentes gerações. No nosso caso, o desafio pode ser talvez um pouquinho maior, porque, ao mesmo tempo, a gente quer conservar a casa com esse aspecto, né, que ela tinha na época do artista, na época da família. Mas acho que o museu tem casado muito bem isso, porque nós temos exposições já pensadas nesse sentido, né, com curadoria da nossa direção, da Angélica Fabri, que é a diretora da Campo Portinari. Nós temos exposições que tanto exibem a coleção em si, mas também dialogam com essas outras gerações. E aí a gente vai fazer uso dos recursos tecnológicos, né? Por exemplo, hoje lá no museu, o último item que a gente abriu para o público, assim, de recurso tecnológico significativo, é uma galeria virtual. Se você for lá visitar o museu, vai ter uma sala lá com umas poltroninhas que você pode se sentar lá e você vai ver ali todas as 5.400 e tantas obras de Portinari passando pela parede. Só que você precisa de 9 horas para assistir
desde a primeira até a última. Né? Só isso. Mas essa é uma forma da gente... mensurar também, Exato. cara. É impossível ver todas as obras. Exato. Conseguimos trazer... Porque todo mundo fala, né? Tem ainda pessoas que falam, poxa, vocês não têm telas de Portinari? De fato, no museu não há telas, né? Todas as nossas pinturas... Não há telas, que legal. Não, são pinturas murais, né? Nós temos desenhos originais em exposição, mas as pinturas são pinturas murais, né? Mas todo mundo quer ver o Café, quer ver o Lavrador, quer ver o Mestiço, que são obras já muito emblemáticas do artista. E aí, então, nós trazemos nas paredes dessa sala, né? Não só essas obras, mas como todos os outros estudos que foram catalogados do artista, né? Então, nós temos essa sala, por exemplo, para tentar fazer essa mediação. Nós temos aí recursos, por exemplo, eu mencionei a maquete, né? Uma maquete 3D. Quando a gente viu a maquete funcionando, para nós foi assim, uma sensação indescritível, porque a gente tinha muita curiosidade de saber como que a casa foi desenvolvida, porque isso está intimamente relacionado à evolução financeira de Portinari, porque é ele que vai bancando as ampliações da casa dos pais, né? E ele tem as cartas lá também, que estão todas digitalizadas no projeto Portinari. Ele falando, olha, estou aqui em Brodowski, mandando carta para esses amiguinhos lá que eu falei, né, dele. Zé Ninguém. Olha, tô aqui em Brodowski, isso aqui tá uma bagunça. Porque eles chegavam para passar o Natal e ir embora na quarta-feira de cinzas. Então, você imagina. Isso aqui tá uma bagunça, a roupa de todo mundo tá misturada, não tenho tempo de pintar, ninguém me deixa tranquilo. E fala da família, porque a família estava toda reunida ali, né? Como que a casa foi sendo ampliada, porque... Exato. Acho que é intrínseco ao sucesso e ascensão dele, né? Exato. A casa é um retrato do que foi a vida também de Portinari. E isso é nas nossas vidas, né? A nossa casa reflete muito a nossa situação, como nós estamos emocionalmente, familiarmente, financeiramente, né? Então, era a vida de Portinari sendo desvendada ali. Então, nós conseguimos, a partir do restauro que foi realizado no museu entre os anos de 2012 e 2014, esse restauro, o museu já passou por outras ações de intervenção, mas esse em específico foi o mais completo, porque ele atingiu desde a fundação da casa até as pinturas do artista, realmente. Foram 2 anos que o museu ficou fechado ao público, funcionando por meio dessas ações. Então, você vê, o museu precisa continuar, precisa significar. Mesmo com as portas fechadas. Foi assim na pandemia, foi assim durante o restauro. Então, nós fizemos, durante essa época, algumas exposições na frente da casa. Ao invés de tapume, nós instalamos uma exposição sobre a vida e obra de Portinari. Então, o visitante que porventura chegava a Brodowski teria ali desde 1903 até 1962, toda a timeline do artista, o que aconteceu, né? Enfim, então ele não ficava desamparado. Durante esse restauro, a partir de prospecções, nós conseguimos levantar, por exemplo, o desenvolvimento da casa. Isso foi bárbaro, né? Mas não só isso, conseguimos identificar também uma obra que estava perdida, não sabíamos que ela existia, né? Os restauradores já sabíamos da suspeita de haver outras obras por trás das camadas de tinta, mas não sabíamos exatamente onde, né? Quando o museu fechou, aí conseguimos, né? Os restauradores decaparam o museu e encontraram por trás, né, de várias camadas de tinta ali uma obra que posteriormente foi atribuída a Portinari em coparticipação com outro artista, né? Então, você vê, é muito interessante, você consegue dialogar com várias camadas da sociedade, né? O museu precisa ter isso, né? A gente precisa, de alguma maneira, estar sensível a essas mudanças, né? E conseguir conversar com o jovem, com o idoso, né? Com o público deficiente. O museu vai ter uma série de projetos nesse sentido. Acessibilidade também. Exatamente, né? A tecnologia faz parte disso, mas não só ela, né? A gente precisa daí também de propostas atitudinais, mesmo que atinjam todos os públicos, né? O museu precisa ser acessível. Você foi falando e quando a gente começa a discutir esse tipo de assunto, né? De como atingir o público e tudo mais, me leva muito mais a parte da gestão do que a parte da cultura, né? Ou seja, de entender o movimento, entender o mercado, entender o consumidor, experiência do usuário, que é uma coisa que se fala muito, né? Experiência do cliente, do consumidor, enfim. Qual a experiência que eu espero que eu vá ter dentro do museu? Qual a experiência que a gente pode proporcionar dentro do museu?
Como que é fazer a gestão de um espaço dessa importância? Então, envolve tudo isso. A gente tem os programas, né, no nosso caso. Bom, vamos começar do começo. O museu, ele é um museu do Estado que é gerido por uma organização social de cultura que é a CAM Portinari. A CAM faz a administração da Casa de Portinari, nesse momento, né, em Brodowski, faz a administração do Museu Felícia Lerner e Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão, o Museu Índia Vanuíra, em Tupã, e o Museu das Culturas Indígenas, em São Paulo. Então, nós temos a nossa direção, enfim, eu reporto, evidentemente, a CAM Portinari. Dentro do plano de trabalho estabelecido entre a CAM Portinari e o governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, são estabelecidas metas. Isso é interessante porque para a área da cultura foi bastante foi bastante produtivo isso, né? Os museus tinham uma realidade muito diferente lá atrás. Quando houve esse olhar diferenciado, os museus passaram a ter uma outra realidade, né? A Casa de Portinari, principalmente. Então, o Estado fica numa posição um pouco mais confortável de exigir os resultados, né? E as organizações sociais vão trabalhar porque ninguém quer ficar desempregado. E é um contrato muito vulnerável. Se nós deixamos de cumprir nossas obrigações ou deixamos de cumprir nossas metas, isso já é um indício para haver um rompimento de contrato, não é o que a gente quer. Então, a gente trabalha por meio de programas, diferentes programas, programa de acervo, programa de edificações, programa de exposições e programação cultural. Nós temos um programa de gestão, enfim. Então, o museu organiza essas ações dentro desses programas e aí nós começamos a desenvolver essas ações acordadas com o Estado, mas não somos também simplesmente cumpridores de metas, né? O museu é mais do que as metas que tem que cumprir, mas atuamos dentro desse escopo de ações dentro desses programas. E aí, dentro de cada programa, a gente tem ali uma série de atividades. Vou dar um exemplo para vocês. O programa de edificações, que no caso da Casa de Portinari é muito interessante, porque, como eu falei, além de ser um espaço de cultura, de arte, é também o suporte da pintura, né? Então, a gente tem uma rotina lá de cuidados com a edificação muito intensa, né? Ações básicas, por exemplo, limpeza de calha, né? Para nós é importantíssimo, é sagrado. Se tem uma infiltração, acabou a tela, acabou tudo. Exatamente. Então, semanalmente é feita inspeção de calhas. Nós temos que fazer toda a gestão da área dos jardins do museu, porque isso está completamente interligado com a casa. Controle de pragas, né? Isso da parte de edificação, da parte de acervo, conservação da coleção, a pesquisa, a divulgação dessas informações, né? Então, a gestão perpassa por todas essas áreas do museu, né? A área educativa, que é a parte crucial, essencial, que vai fazer a intermediação com o público, né? A área de gestão ela passa por todos os setores, né? Então, a gente tem que conhecer um pouquinho, de fato, de cada setor, saber o funcionamento disso, né? E, como você falou, a gente tem que estar ligado ao público. Então, por exemplo, nós precisamos ter um feedback dessas atividades, né? O museu desenvolve uma série de programas, né? Nós temos programas voltados para o público idoso, como eu comentei, para o público com deficiência. Temos atividades voltadas para o público em vulnerabilidade social, por exemplo, né? Então, essas ações são oficinas, são cursos. Nós fazemos parcerias com instituições. Nós estamos, por exemplo, com uma parceria com um centro de detenção de Jardinópolis. E os nossos educadores desenvolveram um curso online, né? Já tivemos ações presenciais lá também. Nesse momento está só online. É um curso que é ministrado sobre Portinari e História da Arte. E eles fazem uma visita virtual ao museu, por exemplo, né? É um exemplo de uma ação. E a gente, evidentemente, que quer que essas ações, né, tenham uma amplitude, a gente colhe feedback, nós temos pesquisa para isso, né, pesquisa de público,
Enfim, a gente tem que estar em contato direto, no caso, com o nosso público aí, no caso. Achei muito legal que falou de multicanalidade, né? É. Você tem um museu físico, mas aí você está em reforma, você coloca os painéis na frente. Aí você tem as oficinas que talvez possam sair. Você tem os presos que podem ir para online. E se você está no online aí, está vendendo somente em marketplaces, sugiro que você faça também a multicanalidade, monte sua loja online. Então é só acessar aí roba.com.br. Por um pouquinho mais de R$100 por mês, você pode ter sua loja online, montar, cadastrar seus produtos. E tem 7 dias de teste grátis. Sensacional, imperdível, plataforma fácil de mexer. Então tenha a sua loja online ainda hoje, acessando iroba.com.br. Isso aí, vai lá, faz um test drive, é isso? Exatamente. Monta a loja, vê como funciona. Dias, vê qual que é o rolê, bacana, cara. E de repente você já até levanta a grana para pagar a primeira parcela. Exatamente, com certeza. Deixa eu te perguntar, tem venda de produtos lá, de souvenirs e coisas assim? Porque isso eu sempre vejo que movimenta muito o museu. Perfeito. É também gostoso você levar para casa alguma lembrança. Como que funciona isso? Exatamente. O museu tem também a nossa loja virtual, nós temos lá, e temos também a loja física, né? Que é um dos pontos fortes da visita, né? Então, o pessoal quer visitar o museu, quer levar, de fato, um souvenir. Então, nós temos a nossa loja funcionando lá com um diferencial. Além dos produtos ligados, de alguma maneira, né, ao museu, né? Hoje a gente não tem muita coisa ligada à obra de Portinari, né? Portinari não está em domínio público, né? Então existe uma lista seleta ainda de itens que são vendidos fazendo menção à obra de Portinari. Nós temos alguns lá, mas os nossos produtos têm a marca do museu, no caso, né? Então nós temos, por exemplo, a linha Casa, que são itens que se relacionam com a coleção que as pessoas vão ver, né, durante a visita. Além desses itens, nós temos lá itens feitos por artesãos da cidade. O museu, além de apoiar a economia criativa por meio da feira de artesanato, realizado todo mês, nós temos lá, durante pelo menos 2 finais de semana, a feira na frente do museu, né? Legal. A gente também disponibiliza que os artesãos deixem alguns dos seus produtos que estejam interligados a esse entendimento da casa. Nós também temos esses produtos na loja do museu. Então, ali o visitante faz a visita, ao término dessa experiência, ele pode levar um pedacinho aí, algum item que remeta, né, à casa de Portinari, no caso. Essa é uma forma de captação também, né? O museu, isso não é suficiente para os museus desenvolverem todas as suas ações. Mesmo os museus, mesmo o Louvre, mesmo qualquer museu de grande porte, né, a loja não é suficiente para manter todas as operações. Isso quem fala são os levantamentos dos museus mesmo. Mas ajuda demais, porque é uma forma de captação. Esses recursos são revertidos para as ações dos museus, seja de conservação, seja de programação. E tem os produtos, a gente sempre fala que o produto carrega uma história. Né? Quando você ganha um presente, você sabe de onde veio e tudo mais. Contei para o Cleiton, né, que eu visitei uma exposição do Salvador Dalí. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Eu tenho até hoje o chaveiro do relógio derretido. Né? E quando eu olho para ele, eu lembro até a embalagem que ele tá, né? Uma caixa com papelzinho vermelho amassado, com ele dentro, ele é azul marinho, com detalhe dourado. E eu lembro do dia que eu fui naquela exposição, a sensação que eu tive de ver a obra dele e o que eu fui pesquisar depois sobre o artista para entender porque ele fazia aquilo lá. Então eu acho que quando a pessoa leva o souvenir para casa, ela está levando um pouquinho da história também. Faz muito sentido. Total sentido, total sentido. E quem quiser comprar online, então, tem o link de vocês. Só entrar, a gente vai pôr o link na descrição do episódio. Top. Você não tem, às vezes, a distância, né? Você não consegue vir conhecer agora. Então, compra, já conhece online. E quando puder, vem no museu, né? O museu funciona todo dia. O museu fica aberto de terça a domingo, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Nas quartas-feiras, a gente estende um pouquinho o horário até às 8 da noite, para dar oportunidade do pessoal que às vezes não bate o horário aí conhecer o museu pelo menos à noite. Mesmo quem conhece, a gente fez um evento lá na semana passada e no final tinha, não pode comer dentro do museu, mas lá fora tinha um cafezinho, né? E a gente tomou um cafezinho
cafezinho simples no jardim à noite. Que experiência maravilhosa. Diferente, né? É gostoso, assim. Vale a pena a visita à noite também no museu. E qual o custo para visitar o museu? O museu é totalmente gratuito, a visita pode ser feita gratuita. Nós temos lá um programa de doação de pague quanto quiser, que é totalmente opcional, né? Porque muitas pessoas falam, poxa vida, essa visita aqui é maravilhosa, eu gostaria de fazer uma doação. A gente fala, pois não. Né? Então a gente tem uma forma de fazer essa captação, mas a visita é totalmente gratuita. Legal. Cara, e aí tem a visita também que eu vou sugerir para ele fazer. Olha só. Uma visita para Franca novamente. E aqui tá um presente, tá até na TV, ó, tá vendo? Ó, timing é tudo nessa vida, tá vendo, Pablo? Aqui, ó, Tower Franca Hotel. Cara, é um hotel muito consolidado aqui em Franca, faz parte da história de Franca. Super tradicional. Muito tradicional, muito respeitados, confortabilíssimos. Um hotel redondo. É muito engraçado que todos os quartos têm uma parede que é um pedaço de um círculo. É muito gostoso de estar lá. E o café da manhã é sensacional. Então aqui está um voucher de presente para você poder vir com mais uma pessoa para tomar um café da manhã do Tower, começar o dia totalmente satisfeito ali. É bem bacana. Agradeço, café da manhã gente. excelente. Gentileza de vocês. É isso aí. Tamo aí. E o que mais me impressiona nessa história toda é que quanto mais a gente conhece da nossa região, parece que a gente não conhece nada. Né? Então, assim, eu estou em Franca desde 2012, mais ou menos, e fui saber da existência do museu há 5 ou 6 anos, né? Então, assim, metade do tempo eu passei aqui sem saber que tinha. Pegando a rodovia Cândido Portinari sempre, né? Direto, né? Quantas vezes, mais do que uma vez por semana, a gente passa na porta de Brodowski e não tinha essa informação, né? Então, acho que muita gente que segue a gente, de repente, também... Grande parte das pessoas de Franca já sabem do museu, tal, acho que também vem sendo muito divulgado. Mas eu aposto que tem muita gente da nossa região, muita gente que veio de fora e que não sabia disso. Então, vale a pena conhecer. Né? É mais um passeio para pegar um domingo, esticar até o museu, conhecer, depois almoça alguma coisa ali perto. É um passeio bacana, né? Então, é curioso isso, né? Como nossa região ela é rica de empreendedorismo, de arte, de cultura e de tudo. E muito legal, né? A gente poder contar essa história e conhecer um pouco mais disso aqui no Pausa. E é legal também a parte da gestão, né? O Matheus está trazendo uma questão da parte para dentro, né? E até tá o logo novamente na tela aqui da Blackout para falar um pouco sobre segurança. Queria entender como que é essa questão de segurança ali, porque tem as obras ali que se acontecer qualquer coisa, acabou. Exato. Né? Como que funciona isso, cara? Como que é a gestão disso? A gente tem rotinas, né, de segurança, seja por meio de... são sistemas que envolvem tanto o uso de softwares e aparatos, né, como pessoas. Né? Então, enfim, nós temos treinamentos, né, voltados para essa área, justamente. O museu hoje está todo equipado com um sistema de CFTV, sistema de alarme, tudo isso faz parte da nossa rotina, mas... O principal mesmo, né? Nós temos segurança 24 horas, por exemplo. O principal mesmo é o treinamento das pessoas, né? Porque é justamente as coisas costumam acontecer quando a gente baixa a guarda ou deixa de observar, né, os protocolos. Então, a gente está constantemente relembrando, né, os nossos colegas, a gente tem reuniões, nós temos um comitê de segurança que nós discutimos ações de segurança e de preservação para o museu, seja ele tanto voltado para a coleção, para a edificação, mas também para as vidas, né, que é uma coisa. Então, nós temos treinamento de brigada de incêndio, por exemplo. Né, isso, todas as instituições, né, e sobretudo os museus, claro, a gente tem que estar com isso em dia, né, porque... por exemplo, eu me lembro de um ano, um bom exemplo, 2019, em meio ao público do museu, em meio às ações do museu, exposições, oficinas, cursos, palestras, nós tivemos 106 mil pessoas em Brodowski, né, nessas ações. E nós falávamos com uma pessoa de segurança e ele falava, olha, estatisticamente, dentro de 100 mil pessoas, você tem tudo acontecendo, você tem pessoas, você tem bebês nascendo, você tem gente morrendo, você tem tudo acontecendo, né? Então, a gente tem uma rotina rigorosa nesse sentido, né? A gente renova sempre esses protocolos, esses treinamentos para observar essas questões de segurança, de fato. Parece bobeira, mas não é. E se você quer cuidar da sua segurança ou da sua casa, da sua empresa,
volto a dizer que eu sou... Sempre que eu falo da Blackout é com muito carinho, né? E eu sou muito suspeito. Na nossa empresa, eu tive a infelicidade de 2 vezes ter a empresa furtada, né? E isso mudou quando a gente contratou a Blackout, né? Então eu tenho câmeras com inteligência artificial e um relacionamento muito grande, que eu acho a parte mais legal de ter eles no WhatsApp. Então, por exemplo, hoje de manhã aconteceu que eu estava aqui no Pausa e, cara, apareceu um rapaz estranho lá e tirou uma foto da frente da agência. O pessoal viu, mandou a foto para mim, eu mandei direto pro Daniel, diretor da Blackout, falei, Daniel, tem um cara lá. Ele falou, a Honda já está indo para lá agora. Né? Então, você ter esse monitoramento faz toda a diferença. Então, eu sugiro que você conheça a Blackout e tem uma coisa muito boa. Tem o cupom #pausa 10%, onde você consegue 10% de desconto em toda a compra de equipamentos. Que antes eram sensores, agora são câmeras, né? Câmeras Full HD, câmeras 4K. Então, você tem todo o equipamento, a Blackout tem todo o equipamento para poder te fornecer e com descontinho no Pausa ainda, bebê. Vai lá, faz contato. É isso Coloca aí. isso na tua empresa, na tua casa, onde você quiser. Importante saber que a hora de cuidar da segurança é antes de acontecer alguma coisa. Né? Melhor prevenir, né? Exatamente, cara. Muito bom. Eu que o diga. Vacilão. Pois é. Matheus, é muito engraçado. Você vem com um conhecimento gigantesco, assim, é muito legal. E a hora passa muito rápido. Né? Então a gente está encaminhando para o final do nosso episódio. E aí eu queria te pedir, se você puder fazer uma gentileza para a gente. Você começou lá no museu há 15 anos, né? Ou 15 anos atrás. O que o Matheus de hoje diria para o Matheus de 15 anos atrás? Poxa. Acho que nada muito diferente. Eu só iria falar para realmente aproveitar a jornada, realmente, né? Como eu falei, a experiência no museu é muito interessante porque você está rodeado de pessoas de universos diferentes que se unem ali em prol de objetivos semelhantes, né? Tem sido um prazer trabalhar no museu porque não é nada estático, é muito flexível, por exemplo, nós temos um projeto com o Instituto de Física de São Paulo, da USP de São Paulo. E a doutora Márcia Risuto, ela, a partir de equipamentos, ela consegue tirar fotos, né, dessas obras e fazer a leitura dos elementos químicos que foram utilizados ali durante a preparação do trabalho, né? Então, eu nunca gostei de química, por exemplo, né? Mas quando você vê um profissional trabalhando e ele traz resultados, olha, essa cor que o Portinari utilizou, possivelmente ele pode ter pegado a própria terra do jardim para fazer. Isso é uma informação fantástica, exatamente, né? Eu gosto muito dessa área de arqueologia, muito embora nós não temos arqueólogo lá, não é a realidade do museu, mas, a certo modo, não deixa de ser uma arqueologia. Então, por exemplo, o momento da descoberta dessa pintura mural foi, assim, fantástico, né? Foi lá em 2013 ainda, e o restaurador, coincidentemente, ele começou a decapar e apareceu justamente o olhinho do menino Jesus, né? E na hora que ele... Nossa, ele foi no olho ainda. No olho, é uma coisa assim, parece sobrenatural. Tem algumas coisas lá que acontecem são inexplicáveis. E aí o pessoal falou, opa, tem alguma coisa aqui. E aí ficou aquela expectativa e daqui a pouco ele vai tirando com muito cuidado, porque pensa, né? Ele está tirando ali camadas de tinta e existe o risco dele tirar a própria camada mesmo da pintura. Cega, né? Ele não tem noção do que tem ali, da dimensão daquilo, nada. Exato. Então foi um trabalho bem vagaroso, minucioso, e daqui a pouco a obra vai aparecendo, enfim, e hoje nós temos o mural lá, né? Então, assim, nós trabalhamos com profissionais diferentes. O museu, por exemplo, fez o levantamento avifauna da instituição. A gente tem hoje conhecimento das espécies que visitam ali o museu, né, de aves. Nós temos as espécies que estão hoje no jardim. Então, você conversa com gente da biologia, você conversa com profissionais de tecnologia. Nós temos lá também todo esse cuidado com a informação, aí é um pouquinho mais ligado ao que eu
eu estudei. Então, nós temos rotinas de backup e como que a gente vai estocar essa informação e como que nós vamos nos proteger. Você estava falando de segurança, né? De ataque hackers, já sofremos, por exemplo, né? Com isso. Então, é muito dinâmico. Né? É uma coisa absurda. Nesse sentido, eu acho que para quem, de fato, pensa em trabalhar em museus, por exemplo, a ideia é se preparar para lidar com diferentes realidades, né? Ao mesmo tempo, você vai se moldando e vai se modificando, né? A partir dessas experiências, né? Acho que isso que é o mais legal do museu mesmo. Bom, falar o que você falaria para você há 15 anos atrás, eu vi que você fez com facilidade. Se estivesse hoje na frente do Portinari, o que você falaria para ele? Agora chegou. Vamos dificultar. Portinari é assim, é uma coisa... A nossa admiração lá dos colaboradores, eu falo pelos meus colegas também, a gente tem uma admiração pelo profissional que ele foi, né? Incrível. Alguém que você vê o Guerra e Paz que ele produziu, ou o tanto de trabalhos que ele fez, né? Tem vezes que eu entro lá naquela sala, na galeria, eu sento lá, eu vejo uma obra e eu lido, como eu estava na documentação, eu lidava com a obra de Portinari diariamente. E às vezes eu vi um trabalho e falei, eu nunca vi na minha vida esse trabalho. Né? E então tem coisa lá... As coisas mais absurdas você digita no projeto Portinari, né? Acho que vale a pena o pessoal consultar em casa, né? portinari.org.br. Você digita lá no campo busca, a coisa mais absurda, você vai ver o Portinari fez uma obra disso, e por que ele fez essa obra, né? Então, além do profissional incrível, nessa que atingiu uma extensão indescritível, né? Ele é a todo momento muito humano. Então, ele é um artista que ele não precisaria mais ficar remetendo à sua terra natal. Existem outros artistas, né, que você não sabe de onde saíram esses artistas. Né? Agora, todo mundo que fala de Brodowski, fala Brodowski, Portinari. terra de Portinari. Né? E os materiais da época mesmo, né? A primeira obra que saiu internacional sobre Portinari foi Portinari, His Life and Art. Um livro, e a obra começa falando Portinari was born in Brodowski, então vai mencionar tudo, vai mencionar a cidade, e ele fica voltando e referenciando a cidade a todo momento. Então, tanto na sua obra, a gente vê Brodowski em tudo, né? Em tudo que a gente olha de Portinari, até em coisas que não tem nada a ver com a cidade, a gente vê a cidade. Seja no terreno que ele faz no fundo, no céu que ele pinta, né? Que ele vai depois deixar isso registrado, né? Falando sobre o céu de Brodowski, enfim. Então, você vê um artista muito submisso às suas raízes, à sua família, e isso é particularmente muito tocante. Né? Tem uma passagem lá que eu leio, ele deixa um diário, esse material foi publicado depois, é o livro Retalhos de Minha Vida de Infância. E toda vez que eu leio, eu fico emocionado, que é a última página. Que é quando ele fala justamente que ele está saindo de Brodowski para ir para o Rio de Janeiro. E ele fala que ele não queria ir, né? Um menino de 15 anos. E aí ele vai até a casa da avó, a avó morava do lado, por isso nós temos a Capela da Nona, né? Que é a joia do jardim, esse espaço que ele faz para a avó. Ele vai até a casa da avó para tentar falar, mas fica com a voz embargada e foge, né? Ele era muito ligado à família. E no dia da ida dele para o Rio de Janeiro, foi em meio a uma pandemia também, né? Na época, na verdade, era a influenza, né? A gripe. E estava todo mundo doente, ele fala no diário. Ele não, só ele que não. E aí bateram na janela falando, horário, né? Ele tinha que pegar o trem para o Rio. Aí ele gritou, falou, não, eu não vou, eu tô ruim, eu tô doente, né? E aí a irmã, a Tata, né? A irmã dele, que foi uma grande incentivadora para ele estudar, de fato, né? Falou, você tem que ir, né? Aqui você não vai ter oportunidade, né? E aí ele, num minuto de consciência, ele pega a mala que estava pronta e sai embora e não fala tchau para ninguém. Porque ele sabia que se ele falasse, ele ia ficar. Exato.
E ele fala que ele sai correndo e ele consegue pegar o trem já em movimento. Quando ele entra no trem, ele olha para trás, ele vê o pai dele. O pai dele saiu correndo atrás dele e só dá tempo de fazer um tchauzinho assim. Então, assim, o que eu falo da habilidade dele, né, do Portinari, é a habilidade não para a pintura, ele tem a habilidade de tocar corações. Né? Para mim é isso. Né? Ele fala, né, uma arte que não fala ao coração não é arte, porque só o coração que a entende, só o coração consegue entender a arte. Né? Então ele tem uma habilidade de tocar corações. Então você lê o poema de Portinari, você fica passando mal. Você vê uma obra de Portinari, você fica extremamente impactado. Você lê o diário dele, você se identifica com aquilo, né? Então, eu não sei o que dizer para o Portinari, né? Não sei se eu falaria só obrigado para ele, porque não só pelo profissional que ele foi, né? Pela formação humanista que ele teve, né? De fato, de pensar no outro, de enfatizar os seus laços familiares, os seus laços com a terra natal. Né? Então, ele teve uma vida, infelizmente, terminou muito cedo, foi muito curta, mas foi uma vida realmente exemplar, assim, nesse sentido, né? Intensa. Ele, de trabalho, né? Ele falava que pouca... Tem que ter inspiração, mas a maior parte é transpiração, né? Então, era um artista muito focado no trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, sem romper os laços familiares, sem romper com o Portinari de Brodowski. Né? Então, eu vejo um Portinari voltando a Brodowski, sendo submisso à sua família. Ele não precisava fazer isso, ele não precisava ser submisso à sua terra natal, mas ainda assim ele ainda fazia isso. Não perdeu a raiz. Exatamente. Sensacional, cara. Bom, para visitar um museu, é só chegar em Brodowski, que com certeza vai encontrar um museu. Né? Tem muita placa, sinalização, etc. Para poder comprar os produtos online, então, qual que é o link? Pode entrar no nosso site, que é museucasadeportinari.org.br. Legal. Lá vai ter a nossa loja virtual. E o acervo está em portinari.org.br, você comentou, né? Isso. Portinari.org.br. Esse é o site do Projeto Portinari. A gente usa a todo momento lá. Né? É uma instituição parceira nossa. Né? O João Cândido é uma figura frequentemente presente lá em Brodowski. Né? Enfim, recomendo que todo mundo dê uma olhadinha no site do museu e no site do Projeto Portinari. Excelente. Muito legal. Matheus, obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi uma aula tanto sobre Portinari, sobre como trabalhar com amor com aquilo que você faz. É visível que o teu olho brilha quando você conta, muito, muito bacana. E assim a gente encerra mais um episódio incrível do Pausa pro Insight. Valeu! Bom, se você ficou aqui até o final da entrevista do Matheus, vou falar o seguinte, tem 2 outras entrevistas no canto para você continuar assistindo Pausa pro Insight. Não perde.